Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Falar hoje sobre Evander, rapaz, na mira de mais times aí, o Vasco de olho nessa negociação que pode, render din-din. Falar também sobre mais uma especulação de lateral esquerdo, mais um jogador na mira, o Vasco querendo muito reforçar sua lateral. E falar também um pouco sobre esse patrocínio aí, que é esse possível patrocínio e o que pode ajudar o Vasco nesse início aí de Brasileirão. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Enfim, começar primeiro falando sobre essa situação do Evander, né? Evander, meio-campista que veio da base do Vasco, tinha um ótimo chute, tinha uma boa técnica, era um jogador ali que a torcida tinha muita esperança. Infelizmente ele ainda tinha muitos pontos para maturar, né? Às vezes era um jogador que se desligava um pouco do jogo, era um jogador um pouco lento nas ações, era um dos pontos que ele tinha para maturar, mas era um jogador de extrema qualidade. Como eu disse, tinha bom passe, bom chute, tanto de média quanto de longa distância, era um jogador que tinha boas características de um camisa 10 clássico e tinha muito potencial. Foi vendido para o Midland da Dinamarca, e por lá, quando ele chegou lá, ele se destacou. Virou um dos melhores jogadores do time, é um jogador que constantemente faz gols, é um jogador que constantemente dá assistências, é hoje um dos principais nomes do time. Pois é, o que acontece? O futebol da Dinamarca não é lá reconhecido como uma potência no futebol, né? Mas mesmo não sendo essa potência, ainda é um mercado que fica sendo observado. E o Evander está sendo sondado por dois times, o Valência e o Porto. Os dois times aí já estão há algum tempo verificando, monitorando a situação do Evander, pensando em formalizar uma proposta, e o Vasco está no aguardo dessa proposta. Lembrando que o Vasco já não tem nenhum direito fixo com o Evander, além dos direitos referente ao jogador ter sido criado na base. No último balanço que saiu do Vasco, os direitos que tinham do Evander simplesmente sumiram. Então agora o Vasco tem só os direitos de clube formador, mas ainda assim, dependendo dos valores, já seria uma ótima grana, tendo em vista que o Vasco precisa de qualquer dinheiro que entrar. Então estou torcendo aí para duas coisas. Primeiro, o Evander ser vendido, porque vai ser bom ele testar o futebol dele no mercado europeu, no mercado mais forte, no caso, tanto em Portugal quanto na Espanha, que seria um mercado mais forte. Então quero ver o Evander testando seu futebol em um mercado mais forte. E o segundo é o dinheiro que estaria entrando aí para o Vasco, um dinheiro dessa venda aí do Evander, que seria muito bem-vinda. Bem, partindo aí para outra situação, né? Ontem saiu aí a notícia de que o Vasco está fechando alguns patrocínios, está em busca de alguns patrocínios, e um deles foi da MyPlace, da iPlace, que é uma empresa que lida aí com eletrônicos, né? Enfim, o Vasco está cogitando aí, está pleiteando alguns valores, e isso seria para dar um início tranquilo para o Brasileirão, ou seja, o Vasco não teria mais problemas, pelo menos na teoria, com os pagamentos de salários, pelo menos para esse início do Brasileiro, e também ajudaria com a aquisição de reforços. Ainda não se sabe se esse patrocínio vai sair, e caso saia, nem quais são as bases, os valores. Mas o que sabe é que a intenção interna é essa, usar esse dinheiro para ter um início tranquilo e quem sabe ajudar aí com uma possível vinda de reforços. É certo que o Vasco ele tem uma situação aí que precisa de alguns patrocínios, pelo menos para tentar melhorar essa parte financeira, né? O time fez um acordo recente com os jogadores e precisa cumprir esse acordo, precisa estar em dia com seus jogadores referentes a salários. Seria muito triste, depois de todo o imbróglio que a diretoria teve para fechar acordos com esses jogadores, parcelar a dívida de trocentas vezes, eles ainda assim não cumprirem. Isso seria terrível. Então estou torcendo sim para que a diretoria feche esse patrocínio, porque se caso isso aconteça, esse patrocínio servir para não deixar nenhum acordo não ser cumprido, né? Então, para mim, eu gostaria muito que
que esse patrocínio viesse. Os vascaínos já estão barulhando as redes sociais, né? Já estão infernizando, já estão lá, tanto no Twitter quanto no Instagram, estão lá marcando presença nas redes sociais. Então, se você tiver Twitter e Instagram, vai lá tanto no Twitter quanto no Instagram da iPlace, comenta lá Vasco, faz lá a forcinha, o lobby, para que a gente mostre para essa empresa que vale a pena sim investir no Vasco. Hoje a onda é essa. Bem, por último, falar aí sobre mais uma especulação. Muita gente tem perguntado por que eu falo especulação e não negociação nas capas dos vídeos. Porque mesmo as que têm de fato algum interesse, acaba nem saindo não saindo nada. Então eu acho mais simples eu colocar de cara especulação para que vocês entendam que não é algo certo, não é algo concreto, é algo que pode nem acontecer. Então por isso que nas capas eu coloco especulação e não negociação. Foi algo que eu adotei recentemente, que eu acho mais fácil de ser assimilado principalmente para quem está chegando agora, para entender que aquilo não se trata de uma negociação que pode não acontecer. Bem, chegando nesse ponto a gente vai falar desse lateral esquerdo Sanches Mino, espero que seja assim que se fala o nome dele, né? Jogador de 30 anos, muito experiente, jogador que tem uma ótima qualidade aí, seria um baita reforço para lateral. E na teoria não é uma negociação complicada, na teoria. Vamos explicar. Eu já falei que a situação do Vasco referente à contratação são jogadores que ou estão livres no mercado ou que o Vasco poderia pegar por empréstimo. Seriam essas duas situações. Pois é, o Sanches Mino ele tem contrato, porém o clube dele está passando por problemas financeiros terríveis, correndo risco de perder vários jogadores aí, correndo risco de tomar ação na FIFA. Então eles meio que estão liberando os jogadores, não está difícil de tirar jogadores de lá. Nessa situação, beleza, o Vasco poderia se aproveitar e pegar esse jogador. O que não seria difícil, certo? Certo, mas errado. O problema, o entrave maior referente à negociação com esse jogador é o salário. Houve uma sondagem do Vasco referente a esse jogador e aparentemente o que o Vasco pretende pagar para o que o cara pretende receber está muito distante. Então, se o jogador for sair de fato do time dele, e se o Vasco pretender contratar, vai depender de uma composição ali do cara baixar a pedido e o Vasco aumentar. O problema é que, como disse que está muito distante, eu acho difícil essa negociação sair. Bem, base seria isso, gostaria de saber a opinião de você. Sobre a empresa iPlace, você gostaria de ver esse patrocínio no Vasco? Você vai perturbar a empresa nas redes sociais? Evander, você já conta com essa negociação? Tem tempo, né? Você acha que vai acontecer? E o lateral Sanches Mino, você espera que venha? Sim? Não? Por quê? Comenta aqui embaixo. Deixe seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, está no canal, se inscreve e curte o vídeo para dar moral para o canal. E é isso aí. Então, valeu, falou e até mais!